É verdade que, na atualidade, existem grupos de aspirantes que recebem instrução determinada e discípulos que são submetidos a um treinamento específico. Mas devem recordar, apesar de afirmarem o contrário os fanáticos do mundo, que em tais casos não se dá a ninguém treinamento no que concerne ao manejo da vida da personalidade. Os problemas específicos de saúde, econômicos, preocupações familiares, não são abordados ou considerados quando há um treinamento a partir do mestre, tá? Ou de algum iniciado. Dá-se treinamento aos aspirantes sobre a técnica do progresso espiritual. Sugere-se como corrigir os fatores ocultos que produzem situações emocionais. Podem dar-se ensinamentos sobre a prática da meditação, a fim de conseguir certos resultados. E oferecem-se instruções sobre as leis que regem a união com a alma. Mas não se intenta fazer trabalho algum relacionado com a personalidade. Os discípulos manejam as suas próprias personalidades. Na pressão dos trabalhos mundiais, os mestres têm cada vez menos tempo para se dedicar aos seus discípulos aceitos. Como eles podem crer que o mestre tem tempo para dedicar-se àqueles que não estão ainda no grau do discipulado aceito? Então aqui, né, o mestre continua nessa toada que nós lemos nas últimas reuniões sobre como é o trabalho dos mestres a partir do ashram. Aí os mestres trabalham com iniciados, aí os iniciados trabalham com discípulos aceitos, os discípulos aceitos trabalham com probacionários e aspirantes, e aí então quem está abaixo disso meio que é a própria roda do Sansara, que vai estimular, né, a partir da inspiração da própria alma, que esse desenvolvimento vá acontecendo de acordo com a maturidade daquele ser. Então, só para a gente entender que não tem salto, né? Como que um mestre da sabedoria vai treinar um aspirante? A qualidade, a potência, a precisão do que ele tem a passar não vai conseguir ser absorvido por um aspirante. Então, o mestre pode sim, no seu lugar, no lugar que cabe a ele dentro desse organismo todo que é a nossa vida humana, trabalhar com aqueles que estão mais próximos em vibração e consciência dele. Aí esses, os iniciados, com os discípulos. Aí os discípulos com os aspirantes. Percebe que é uma questão de economia? É uma questão de como os recursos serem melhor apresentados, não de uma predileção ou de alguém ser mais especial do que o outro. Fica claro isso? Sim. Obrigado. Paulinho, fica. Então Até eu tenho uma dúvida, assim, por exemplo, não sei. Esse texto que a gente está lendo, como é que eu posso perguntar? Esse nível de conhecimento que a gente está tendo, existiria e deve existir, acredito. É aí que tá, minha dúvida é essa. Se existe, então, textos e conhecimentos com um nível um pouco menos para a própria personalidade se desenvolvendo. Ou é tem através das bastante. ações? Tem bastante, né? Qualquer compilação de ideia das grandes religiões é um treinamento, com certeza, para a personalidade. Com certeza. Então, se o indivíduo ler com profundidade, estudar, refletir no ensinamento do Cristo, é um treinamento super para a personalidade, para começar a desenvolver o contato com a alma. Né? A mesma coisa no budismo, no islã, qualquer que seja a religião, tem muito material para esse treinamento, né? De personalidade para uma aspiração de contato com a alma. Os livros do tibetano foram passados, então, pelo mestre tibetano
através, né, de uma iniciada. Então, o tibetano trabalhava com a Alice Bailey, que é uma iniciada, e com um grupo interno, que a gente chamava de círculo interno, que eram de iniciados também, ou discípulos consagrados, como a gente viu também naquele texto, né, das meditações zodiacais. E aí, então, a partir desse trabalho, né, a Bailey produziu, em cooperação com o tibetano, esses livros todos, 24 livros. Aí, esses livros são para treinamento discipular. O tibetano diz, inclusive, que a partir desse material e com o desenvolvimento da humanidade, é possível que na mesma encarnação um aspirante se torne um probacionário e um probacionário se torne um aceito, né? Se viver uma vida, né, de estudo, meditação e serviço. Então, é uma oportunidade de uma organização de ideias com clareza que não existiam anteriormente. Para a gente chegar nesse nível de profundidade que o trabalho do tibetano tem, de um livro, por exemplo, era praticamente uma vida de estudo, né? Porque não tinha as mesmas referências culturais que a gente tem, não tinha... a gente, enquanto ser humano, não tinha a mesma condição de estudo, instrução, as mesmas oportunidades de vida que a gente tem, especialmente o discípulo ocidental, né? Por conta do nosso tecnicismo, da quantidade de coisas que a gente faz. O tibetano sempre deixa muito claro, né, que se um discípulo ocidental, com o tipo de treinamento que a própria vida impõe aqui no Ocidente para a gente, mais mental, né, se a gente tiver aprofundamento, dedicação no ensinamento de origem oriental, o discípulo ocidental tende a ser muito mais efetivo do que um discípulo oriental. Então, se a gente for pensar nesse momento que a gente vive, é uma super oportunidade. Porque, com certeza, em encarnações prévias, a gente não tinha acesso a uma informação dessa qualidade, né? Com essa síntese, né? Você tinha essas informações, claro, mas espalhadas em diversos livros, em culturas diferentes. Então, quem dá o primeiro, por isso a importância da Blavatsky, né? Eu sempre gosto de ressaltar, porque ela foi quem primeiro compilou todos esses ensinamentos de diferentes culturas, unindo espiritualidade, ciência, religião, para apresentar uma nova forma de desenvolvimento. Aí, o que o tibetano faz? Ele pega alguns pontos trazidos pela Blavatsky e aprofunda com o trabalho da Bailey, porque o tibetano foi um dos mestres que também orientou a Blavatsky, né? Primeiro começou com o mestre M, depois com o mestre KH, e depois, no final da encarnação dela, quando ela escreveu a Doutrina Secreta, tinha bastante influência do mestre tibetano, de Djwhal. Então, o que ele faz depois nessa segunda fase de ensinamentos com a Bailey? Ele começa a trazer exercícios práticos, modelos de meditação que vão fazer com que esse conhecimento sirva de ponte para uma consciência mais elevada. Porque senão, o que acontece? O que é muito comum? Eu sei de experiência por frequentar grupos de sociedade teosófica, de Rosa Cruz, fica muito no mental. A meditação é o que faz a gente linkar a mente concreta com a mente abstrata. E é, então, fazer esse tipo de invocação e abrir espaço para a evocação. Então, me parece que a grande contribuição dessa nova fase de ensinamentos foi mesmo para um desenvolvimento do aspirante em probacionário e do probacionário em discípulo aceito. Podemos continuar? Sim, você quer que eu leio? Pode ser, pode ser. Ai, meu Deus, você está no entanto, né? Isso. No entanto, no futuro, aumentará a formação de mais grupos que funcionam sobre uma nova base. E na atualidade, estão se formando organismos grupais. São ainda experimentais e talvez prematuros e indesejáveis. No ensinamento dado a estes novos grupos,
Nas sugestões feitas, o experimento diz respeito ao treinamento que se intentará fazer e na técnica transmitida. Não serão dados em forma pessoal nem privada a um membro individual do grupo, mas sim serão revelados abertamente e poderá ser lido, conhecido e considerado por cada membro do grupo. Esses grupos são logicamente escassos e têm poucos membros. Tentam comprovar a possibilidade de exteriorizar oportunamente os grupos reunidos em torno de um mestre nos planos internos. Posso fazer Muito desse trabalho que o tibetano está trazendo aqui, ele vai aprimorar. Esse livro foi escrito mais ou menos, né, antes do início da Segunda Guerra, então acho que foi escrito em 36 e 37, e depois ele vai aprimorar essa ideia dos organismos grupais num outro livro chamado A Exteriorização da Hierarquia, onde ele vai passar 10 grupos sementes, que seriam esses organismos grupais que têm por objetivo começar a exteriorização da hierarquia, para que mais tarde, a partir desses grupos semente, os ashrams, ou como ele coloca aqui, né, tentam comprovar a possibilidade de exteriorizar oportunamente os grupos reunidos em torno de um mestre nos planos internos. Isso é um ashram, né? Um grupo que se forma a partir de um mestre de sabedoria é um ashram. Então a gente sabe que cada raio tem um ashram principal e cada raio tem outros 6 ashrams menores. Então, o que o tibetano faz no exteriorização da hierarquia? Ele passa um trabalho para a criação de grupos semente, como ele chama, para, a partir desses grupos sementes, prepararem o terreno para que possam vir a ocorrer a exteriorização dos ashrams. Primeiro com discípulos, depois com iniciados, depois com os próprios mestres. O nosso grupo de terça-feira, ele foi montado a partir do grupo 3 de 10 dos grupos sementes, o curadores magnéticos. Então, a meditação que a gente faz, o livro que a gente lê, toda a nossa formatação, com exceção de alguns detalhes, porque não eram abertos ao público como a gente é, então a parte do acolhimento que a gente faz, os florais, os óleos essenciais, são coisas que nós colocamos a mais. Mas o nosso trabalho de estudo e meditação e a forma de meditação que a gente usa, ele é baseado no grupo número 3, que faz parte desse experimento aqui que o tibetano está falando. Tá? Então é muito legal a gente ver que é possível, né, e que a gente, em alguma medida, está contribuindo para que esses organismos grupais ainda experimentais, prematuros, possam vir a se expressar. Claro que a gente está falando de quase 100 anos após a escrita desse livro, então o contexto hoje é bem diferente daquela época. Mas, enfim, só achei importante contextualizar para a gente ver, a gente se encontrar um pouco no texto também. Acho que é importante isso, né? Planos internos seria o que, então, Paulinho? Seriam esses ashrams, seria o que está manifestado já, não ainda no plano físico, nem no etérico, né? Mas possivelmente isso já está manifestado no plano mental, talvez um pouco no emocional, para daí depois, vindo no processo de exteriorização, vir a se manifestar também no plano físico. O ashram existe nos planos internos, né? Em outros níveis, se a gente pegar aqueles 7 planos do planeta, né, de como a evolução ocorre no nosso sistema, esses planos internos são os planos mais sutis, causais. Obrigada. Imagina. Vamos continuar, então. Por Tais favor. grupos, tais grupos de discípulos aceitos nos planos internos são organismos sensíveis, e a cada membro desses círculos reunidos em torno de um mestre é consciente do que diz respeito ao desenvolvimento espiritual dos condiscípulos, que estão dentro do raio deste círculo
em que ele se encontra. Acho que posso fazer um pequeno parêntese rapidinho? Nem todo mundo conhece essa palavra condiscípulo. Condiscípulo é um discípulo dentro do mesmo ashram. Por exemplo, o mestre tibetano era condiscípulo da Alice Bailey e condiscípulo do Roberto Assagioli, dentre outros, né? Por quê? Porque os três citados eram discípulos do ashram do mestre KH, ou Kuthum, né? Então, os três eram condiscípulos. Isso foi o que facilitou que o tibetano tivesse um contato magnético e telepático tão afinado ou refinado com a Alice Bailey e também com o próprio Assagioli, né? Mais com a Bailey, que foi quem trouxe os livros. Mas foi possível que eles trabalhassem juntos, porque em diversas encarnações já eles estavam servindo no mesmo ashram. Então é aqui só para citar um pouquinho isso, né? Claro que daí o mestre tibetano, no trabalho dele, ele começou a criar o ashram dele. Aí a Alice Bailey foi emprestada, se a gente puder dizer assim, do ashram do mestre Kutumi para cooperar com a formação desse novo ashram do mestre tibetano, que é um ashram que hoje já existe nos níveis internos e, em alguma medida, também nos níveis externos, porque esse grande número de estudantes que existe hoje dos livros do tibetano, eles formam, em alguma medida, a gente forma, em alguma medida, esse ashram. Estes pequenos intentos externos de duplicar as tentativas são ainda embrionários. Como ensaios e experimentos podem fracassar. Os membros desses diminutos grupos externos, cuja adesão e agrupamento são conhecidos apenas por aqueles que fazem parte deles, devem estar dispostos a receber instrução, a desenvolverem-se comunidades grupais e permitir que os demais membros do grupo conheçam seus fracassos e triunfos. Também devem guardar completo silêncio sobre a existência do grupo. Romper este silêncio significa sua eliminação do grupo. Os membros desses grupos são absorvidos na vida da entidade grupal. Recebem treinamento no grupo e o grupo é treinado em conjunto, sem colocar a ênfase no indivíduo, mas sim unicamente na interação e intercâmbio grupal, sua integração e progresso. Só são observados e dirigidos esses fatores na vida do indivíduo que podem impedir o progresso da vida, expressão e grupais. A tônica grupal, a cor grupal e desenvolvimento grupal é o que tem importância no treinamento dos trabalhadores e nunca se considera o indivíduo como tal. E sim, sua relação com o grupo, o que deve ser feito e a disciplina a cumprir se baseiam no desejo de manter o equilíbrio grupal e não no interesse pessoal posto sobre o indivíduo. Este experimento se realiza com o fim de provar a atitude do homem. Será provado ao iniciar-se como unidade grupal. Se passa a prova e triunfa, o grupo irá enriquecer e progredir. Se fracassa, será eliminado e outros irão ocupando o seu lugar, até o momento em que o ente grupal se harmonize e se complete, e trabalhe em harmonia aqueles que são sinceros, honestos e impessoais e mentalmente equilibrados, que são altruístas e amam os seus semelhantes. Dessa forma, podem, como ente grupal, formar um ponto focal para transmitir força espiritual para o mundo necessitado e expectante. Percebem que é muito diferente? A ênfase não é no treinamento de cada indivíduo, é no treinamento grupal, é como aquele indivíduo serve e se desenvolve para o bem do grupo. Para que o grupo, como uma entidade, como uma unidade de serviço, por isso que a gente usa esse nome, né? Unidade de serviço para a cura e consciência através do amor. Porque a intenção é que o grupo sirva como uma unidade. Então, qual que é a meta do nosso grupo, por exemplo? Qual que é o dharma do nosso grupo?
a cura através da consciência e do amor. Então, é a gente chegar num processo curativo, ao terceiro grupo, mas qual que é a causa dessa cura? É o desenvolvimento da consciência e do amor, tá? Então, só para a gente também contextualizar a formação do nosso grupo com esse ensinamento que está aqui. Alguma dúvida, alguma contribuição, algum comentário que vocês queiram fazer? Sempre é importante, sempre acrescenta. Aí eu vou perguntar mesmo que você já falou, é que, Claro! assim, você tinha comentado antes que este grupo que a gente estuda na terça-feira é um grupo 3. Eu não entendi. Qual é a relação É que você porque tinha são dito? 10, é porque são 10 grupos sementes, né? Só desligar a hora aqui, tá meio frio agora. O tibetano, nesse livro que eu falei, que chama Exteriorização da Hierarquia, ele colocou um trabalho que seria um trabalho para pessoas como nós, aspirantes, discípulos probacionários, que começassem a se organizar em grupos a partir de um material que ele passou, e esses grupos seriam chamados grupos sementes, uma forma inicial de começar a exteriorização dos ashrams. Então, o nosso grupo de terça-feira, ele é formatado a partir do material que o tibetano passou, que é o material do terceiro de 10, né? São 10 grupos, cada grupo tem um tema específico de serviço, e aí o nosso trabalho é baseado nesse terceiro grupo, ou nesse terceiro tema de serviço, que é a cura magnética. Entendeu? Ai, sim, agora eu entendi. Eu não estava entendendo 3 do 10. Porque são 10 grupos que ele orientou que se formassem, né? São 7 ashrams principais, cada um desses ashrams tem outros 6, então dá um total de 49 ashrams, né? Bem específicos de cada um, nem todos estão desenvolvidos ainda. Mas esses 10 grupos sementes que o tibetano trouxe, já um material bem organizadinho, eles se relacionam com esses diferentes raios, predominantemente do segundo raio, mas também tem relação com outros raios. E então é esse trabalho que ele orientou que a gente fizesse. Posso continuar? Pode. Mas é muito importante lembrar que a atitude do iniciado ou instrutor treinado é de completo desapego e impessoalidade. Está consciente da condição, da luz da alma e do estado mental, mas não põe sua atenção para os assuntos do aspirante no plano físico, nem no treinamento de sua natureza emocional e de seu desenvolvimento astral. O aspirante aprende a ser mestre e adepto lidando com seus próprios assuntos no plano físico e sua idiosincrasia astral. Isso ele deve fazer com que a luz e a força de sua própria alma. Nós, que nos dedicamos ao ensinamento, violaríamos uma lei e obstruiríamos o desenvolvimento do aspirante se tentássemos impor-lhe condições que não são naturais, a qual estimularia excessivamente a natureza inferior. Quando aprenderão que os instrutores e discípulos avançados que os têm a seu cargo só trabalham com a alma e nos níveis mentais? Quando compreenderão que enquanto o homem não haja feito contato com sua própria alma e aprenda a agir como a mente controlada, muito pouco podemos fazer por ele? Repito, não nos interessam as personalidades nem seus pequenos assuntos. Não temos tempo nem desejamos nos imiscuir no método que emprega nem na forma como o homem vive, porque teríamos que fazê-lo se já foi publicado e dado tanto ensinamento de modo a atrair a atenção do aspirante durante muito tempo?
Quando o homem começa a viver como alma e sua consciência haja transcendido o mundo da ilusão, então poderá ser útil. A primeira lição que devem aprender é o sentido dos valores no tempo e no espaço, e saber que trabalhamos com almas e não nutrimos a personalidade. Essas palavras do mestre, elas, talvez para quem ouve a primeira vez, possa parecer assim um pouco frio até, né? Ou um pouco duro. Mas, ao mesmo tempo, é bem libertador, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu não sou tão bom nisso, então não sei se eu estou servindo ao ashram, ou ao mestre, ou a qualquer coisa que seja, né? A gente tende a focar o nosso lado personalidade, mais do que o nosso lado de serviço. E o tibetano é bem claro, ele fala, meu, não tem nada a ver com a sua vida, né? Essas questões de personalidade, cara, você vai ter que lidar. É você que vai ter que transformar, é você que vai ter que, através do sofrimento, purificar. A gente trabalha com ensinamento, com luz para a alma, né? E para a mente. Então, o mestre olha para a gente, não para as nossas questões. Olha, você ainda come carne, ah, você ainda faz isso, ou você ainda faz aquilo, ah, você ainda tem um pouco de ciúme. Percebe? Isso não tem nada a ver, né? O mestre enxerga em nós a luz na cabeça, que é o quanto que a gente está conseguindo se desenvolver. Óbvio que, né, à medida em que a gente vai entrando no caminho, a gente vai apresentando um todo coerente, né? A gente vai pela disciplina, organizando a nossa personalidade, a gente vai deixando de fazer certas coisas, mas é um jeito mais livre como eles veem, e muito mais verdadeiro, porque o mestre está interessado no desenvolvimento da consciência. E se o indivíduo tem ainda determinados vícios, o mestre não tem um olhar de culpa ou de reprovação, nada disso. Ele entende que se o aspirante, o discípulo, ainda tem esse comportamento, é porque falta luz em algum aspecto, falta curar a emoção em algum aspecto. Percebe a diferença do olhar? E como para a gente também é libertador, porque aí a gente consegue se dedicar com mais certeza, com mais inteireza no nosso desenvolvimento de alma e ok, né? Convivendo com as nossas questões de personalidade, sem passar pano, né? Sem colocar embaixo do tapete, mas também sem dar mais valor a coisas que não tem que ter tanto valor. O que tem que ter mais valor? É a gente construir o nosso Antakarana, é a gente se conectar com a nossa alma, é a gente treinar a nossa mente. Essa é a nossa verdadeira missão, esse é o nosso verdadeiro objetivo. As outras coisas, elas vão existir enquanto a gente não construir. À medida que a gente iluminar a nossa mente, a gente deixa de fazer um monte de coisa. À medida que a gente cura, integra o nosso emocional, a nossa personalidade, naturalmente a nossa vibração se eleva, a gente deixa de fazer outras coisas. Percebe como a ênfase, o probacionário e o aspirante colocam ainda muita ênfase na personalidade. O discípulo aceito, o iniciado, coloca um total ênfase na alma, né? No direcionamento para uma vida de alma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A Bailey falava uma coisa que, para mim, quando eu comecei a ler, eu não concordava. Eu falava, nossa, não acho que é assim. Ela falava que a gente não tinha que, quando a gente percebia uma questão da nossa personalidade, a gente não tinha que ficar. Ela dizia que um trabalho óbvio de autoobservação era inevitável, mas que a gente não tinha que ficar procurando tanto esmiuçar as causas, e, no entanto, a gente deveria fazer o inverso, que era assim, né? Se auto-observar, perceber a base daquilo, mas colocar ênfase na construção do trabalho com a alma. Porque aí, então, a alma afluindo para a personalidade, ela vai ressignificar aquela situação. Ela vai naturalmente colocar aquela situação num fluxo maior, mais amplo, mais consciencial, e a nossa própria personalidade vai integrar aquele aspecto e sintetizar. E isso eu não concordava no começo, eu achava que o jeito que a gente tinha que fazer era realmente esmiuçar, aprofundar, mergulhar naquilo para depois sair com uma consciência. Mas ela dizia que a gente perdia muito tempo com isso, né? Porque a nossa natureza emocional
tinha uma tendência a se enraizar naquilo que ela observava, né? A nossa consciência, ela tem a tendência a se aprofundar naquilo que ela enxerga. Por exemplo, se a gente trocou, vou dar um exemplo bem básico, né? A gente trocou de carro. Quanto mais carros iguais ao nosso a gente vê do que antes? Quem já teve essa experiência? Ou a gente pinta a nossa casa de uma determinada cor. Quanto mais a gente começa a ver essa cor no mundo? Mudou? Muitas vezes não. Muitas vezes é só porque aquilo sempre existiu. Mas a nossa consciência, ela se aprofunda e ela se interage com aquilo que a gente está vivendo através dos nossos 5 sentidos e dos nossos 3 corpos. Então, a tendência da nossa personalidade, quando a gente faz esse tipo de mergulho, é se mesclar e meio que se aprisionar. Então, esse é um dos pontos da fala da Bailey, que o Assagioli também fala na psicossíntese. Então, só para a gente reforçar aqui o olhar, né? A gente precisa sair gradualmente dessa ênfase no emocional e começar a cada vez mais colocar ênfase na alma, na luz, na mente. Tudo bem? Tudo bem, por isso que é importante aquele exercício do desidentificar, né? Que a gente Tati, fala. é o básico de todo o processo de desenvolvimento, a meu ver. Ele é simples, mas ele é a base para todo esse desenvolvimento, para toda a transferência da polarização da emoção para a mente. É. Obrigada. Acho que pode continuar, Cris. Estava anotando. Ah, desculpa, querida, perdão. Não, tudo bem. Lhes parece que esta é uma expressão demasiado severa? Se realmente o é, significa que ainda estão algo autocentrados e enamorados de suas próprias almas individuais, que não tenham feito o devido contato com ela, ou talvez apenas não sentiram nada mais do que sua vibração. Não possuem ainda essa verdadeira visão da necessidade mundial que os libertará da própria ambição e lhes dará a liberdade para trabalhar como nós fazemos, nos planos subjetivos, sem pensar no eu ou na felicidade espiritual, sem querer realizar uma tarefa autodesignada, nem ansiar deslumbrantes promessas de triunfos futuros, nem anelar ansiosamente obter afetos e fazer contatos com aqueles que possuem uma consciência mais avançada do que a nossa. Se isso permanece além de sua compreensão, reconheçam e compreendam que não se culpa-os por isso. Isto apenas indica que o terreno em questão e que a ilusão do plano astral ainda os escraviza e os conduz a interpor as relações da personalidade antes da realização grupal. Enquanto Cris, se descobre... eu queria só fazer uma parte, porque esse parágrafo é especialmente rico para todos nós. Porque, em alguma medida, cada um de nós tem ou teve diversos comportamentos aqui, padrões de comportamentos que o mestre traz. E de novo, né, sem colocar ênfase na culpa, mas é muito importante que a gente, de tempos em tempos, faça uma análise clara, verdadeira, corajosa, sobre se em alguma medida, né, a gente também não está aqui, né, pensando na nossa felicidade espiritual, querendo realizar uma tarefa autodesignada, ou seja, que a gente mesmo designou para a gente. Se a gente não está ansiando com deslumbrantes promessas de triunfos futuros, não estamos anelando obter afetos e fazer contatos com seres que possuem uma consciência mais avançada. Então, olha quantas dicas aqui que o tibetano dá para a gente, né? Para a gente se observar. E se a gente tiver um pouco disso ainda, tudo bem, né? Só prestar atenção
que o que ele continua dizendo aqui? Né? Não os culpe. Isso apenas indica o terreno em que eles estão, que é a ilusão do plano astral, que ainda escraviza e conduz a, primeiro, interpor as suas relações de personalidade antes ou acima da realização do grupo. E assim, gente, com toda a sinceridade do mundo, né? Eu tô em grupos desde que eu tenho 14 anos, em grupos espirituais. Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Pessoas querendo se realizar a personalidade, colocar-se num papel de destaque, sem pensar naquilo que o grupo pode, de fato, exercer. Isso é muito interessante, porque essa liberação do astral, ela só vai acontecer, de fato, quando o indivíduo atravessar a segunda grande iniciação, que é chamada de batismo. Algumas tradições chamam a iniciação do batismo da iniciação da humildade. A gente falou um pouquinho disso lá no Festival de Escorpião, porque nessa iniciação é quando a gente começa a ver melhor o senso de proporção e a gente vê que a gente não faz nada sozinho. Então, que os nossos recursos, a gente fica muito mais consciente deles, mas a gente começa a colocá-los dentro do grupo. E a gente entende que é o grupo que realiza, não cada indivíduo. Então, a gente pertencer a um grupo é um benefício que a gente ainda nem consegue mensurar, porque é onde a gente já começa, através da prática da meditação, da prática de serviço, lendo textos como esse, a gente já vai reorientando o nosso eu vou até, talvez vocês achem que eu estou exagerando, mas a gente já está reorientando o curso das nossas 3 ou 4 próximas encarnações para um desenvolvimento de consciência grupal. Então, eu acho que a gente nem consegue mensurar a oportunidade que a gente tem de servir em grupo. E a importância da gente realmente servir em grupo. Porque senão, de novo, né, a gente tem uma estrutura de grupo, mas se as nossas consciências não avançarem, a gente corre o risco de usar uma forma aquariana, mas ainda uma consciência pisciana. Também é bem comum. Então, também, de novo, né, sempre a autoobservação, sem crítica, mas com coragem, com sinceridade, realmente observando quais pontos a gente precisa melhorar individualmente e grupalmente, e então invocando da alma, especialmente nos festivais de lua cheia. Por que que é tão importante? Porque é nos festivais de lua cheia que esse influxo maior é liberado. Então, as oportunidades são muito maiores. Quando a gente faz uma meditação, uma reflexão de lua cheia, a gente está... eu não vou dizer essa expressão, porque eu digo que ela não existe, que é dar saltos, mas assim, a gente está com certeza aproveitando com mais intensidade e inteireza cada oportunidade que se apresenta para a gente. Então é muito importante, porque aí cada arquétipo dessas 12 constelações, cada qualidade espiritual de uma delas, ela vai reforçar esse desenvolvimento da consciência grupal em instâncias diferentes, que são essas 12 qualidades de cada uma das constelações. Paulo, Oi, querida. não sei se cabe, mas, por exemplo, nas próximas encarnações, a gente continua desse ponto, por exemplo, do ponto que a gente parou nesses estudos e e a gente se atrai com grupos que vão estar continuando estudando ou já vai ter avançado, né? Muito assim, só para eu entender, assim, Com certeza. continua, né, nessa mesma linha. Talvez o material de estudo seja diferente, né? Sim. Mas com certeza no mesmo ponto de consciência que a Uhum. gente deixou aqui. Só que demora um pouco, né, Tati? Porque às Sim. vezes o que acontece? O mais comum é até os 35 anos ou 5 setenários, né?
o indivíduo lidar com questões de personalidade. Aí, a partir dos 35 anos, é que a alma meio que toma conta daquela personalidade e direciona para o Dharma, para o caminho do desenvolvimento. Então, me parece que a gente, servindo em grupo nessa encarnação, como estamos procurando fazer, me parece que as próximas, eu acho que cada vez vai ser mais precoce. É uma impressão minha, tá? Uhum. Mais jovens, né? Isso. Tá. Mas também é uma impressão, pode estar bem equivocado. Porque A depende de um humanidade, monte de a coisa. humanidade colabora, vai, né? É... Ai, tá bom, obrigada. Nada. Pode continuar? Por favor, Cris, vamos ler só mais esse parágrafo, né? Aí a gente Meu Deus, encerra. onde é que eu parei? Enquanto, né? Enquanto se descobrem... Enquanto se descobrem e agem nesse plano e nesse nível de consciência, não é possível atraí-los conscientemente para dentro do grupo dos mestres nos níveis mentais. Ainda são demasiados destrutivos e pessoais. Podem danificar o grupo e causar dificuldades, e através do estímulo grupal, veriam com muita claridade coisas para as quais não estão ainda preparados, e, em consequência, seriam destruídos. Devem Percebe? aprender. Desculpa só, Cris. Percebe como muitas dessas canalizações que a gente vê, que são extremamente emocionais, como não podem ser de um mestre de sabedoria? Olha o que ele está falando aqui, né? O mestre só trabalha a partir do nível mental. Indivíduos que estão ainda, como ele diz aqui, né? Ó, enquanto se descobrem e agem nesse plano, qual que é esse plano? É o astral, emocional. Não é possível atraí-los conscientemente para dentro do grupo dos mestres, ou seja, para o ashram, no nível mental. Ainda são demasiado destrutivos. Por quê? Porque tem ainda separatividade emocional, ainda tem a valorização da personalidade, não do grupo. Então, o que acontece? Poderiam danificar o grupo. Por quê? Porque vai ser uma porta para a entrada de energias astralinas que pode atrapalhar o desenvolvimento, né, das ideias que estão sendo discutidas no ashram. E através do estímulo grupal, veriam com muita claridade coisas para as quais ainda não estão preparados. Então, gente, melhor a gente ficar onde a gente está, progredindo sempre, com humildade, com persistência, com consistência. Aí a gente vai galgando os nossos degraus de conscientização à medida que for possível para cada um. Devem aprender a aceitar a orientação de sua própria alma e trabalhar em harmonia e impessoalidade, no plano físico, com o grupo ou grupos a que o destino os tenha impulsionado. Quando tiverem aprendido a esquecer de si mesmos, quando não busquem nada para o eu separado, quando permaneçam firmemente sobre seus próprios pés, busquem ajuda internamente e quando a tendência de sua vida seja a colaboração, então passarão da etapa do observador para a do comunicador. Isso acontecerá quando se puder confiar que a comunicação apenas o que é impessoal e verdadeiramente construtivo e que não nutrirão a natureza emocional nem satisfarão os desejos do eu. De novo, né? Isso lembra muito a questão da segunda iniciação, que é de observar para comunicar. O Cristo só se comunica na Bíblia a partir do momento que ele é batizado, que é a segunda grande iniciação. Então, antes disso, a gente não deve ter grandes pretensões, a gente deve trabalhar no nosso grupo familiar, no nosso ambiente de trabalho, a gente deve fazer os nossos ajustes kármicos, e aí, então, depois desse momento é que a gente consegue ter um calibre maior, e aí, então, pode fazer um serviço realmente mais alinhado com os grandes seres.
Será que dá para a gente ler esse outro parágrafo aqui? É muito grande? Porque eu acho que ele fecha... O que vocês acham? Dá para a gente ler mais esse trechinho? Eu acho que dá. Só Por para a mim, gente... tudo bem. Porque eu acho que ele fecha aqui esse... Sim. Vamos lá. Um ponto muito interessante poderia ser observado aqui e responder a uma pergunta. No Tratado sobre Magia Branca, me referi a 2 grupos, o dos observadores e o dos comunicadores. O terceiro grupo não consideremos aqui, e formularei a seguinte pergunta: quem treina esses observadores e comunicadores? Gostaria de esclarecer que os observadores treinam a si mesmos, ou, mais precisamente, a alma de cada um, treina a personalidade para que chegue a ser um verdadeiro observador. No caso dos comunicadores, são lenta e gradualmente treinados por discípulos mais avançados, que trabalham desde o plano subjetivo da vida, a serem empregados mais tarde pela hierarquia. Este treinamento não se organiza nem se prepara no plano físico, e tampouco há ali discípulos que se ocupem de treinar grupos de comunicadores para ser utilizado mais tarde pela hierarquia. Nessa questão, como tudo na vida espiritual, o discípulo primeiro treina a si mesmo para responder à sua própria alma e para responder aos trabalhadores do grupo interno, os quais, posteriormente, como resultado de seu esforço de auto-iniciado, serão ensinados a ser um comunicador, um intermediário. A característica desses comunicadores é a clareza mental, verdadeira impessoalidade, tolerância espiritual e parcimônia no uso das palavras, quando essas incorporam conceitos. Deveriam recordar-se do conjunto de escritos psíquicos que afluem hoje no mundo. O trabalho dos verdadeiros comunicadores será ocupar-se do plano e não das personalidades, dos princípios e não de propósitos não individuais. E todos esses comunicadores serão tipo mentais, canais para o amor e de Deus e consciência do grupo. Em seu trabalho, não falarão nada que produza separatividade, nem que nutra as chamas da controvérsia, do antagonismo ou do partidarismo. Muitas coisas de valor poderão chegar por outros canais, sem que seja por meio deste grupo de comunicadores, e pode esperar-se que afluem em forma aumentada, escritos inspirados de ordem elevada e sabedoria proveniente do mundo das almas, através de centenas de pessoas que estão em contato com suas próprias almas. Também muito provirá dos níveis superiores do plano astral, de elevada ordem devocional, mas nada virá do grupo de comunicadores, que agora está em processo de formação. Apenas um punhado deles se ocupa agora deste trabalho, e até mesmo dentro de 15 anos não começarão verdadeiramente a aparecer esses comunicadores. Vou marcar aqui embaixo, então. Opa! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá? O que está reverberando desse estudo de hoje? Algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição? Eu queria... Posso falar? Claro! Perdi o acompanhamento no grupo, por motivos pessoais, aí, e fiz a leitura, né, a posterior, mas não tem o mesmo significado. Hoje o texto ficou mais cheio de vida, por estar em grupo, Sim. por causa dos comentários,
pelos posicionamentos. É muito interessante. Tudo isso ocorre quando você ouve, mas tem uma força muito diferente quando você está com o grupo, com a participação. Foi muito bom voltar, estava morrendo de Que bom. necessidade, era necessidade já. Que Obrigada. bom. Obrigado você. É bom quando a gente comprova, né, a teoria na prática. É impressionante, Paulinho, porque é diferente a sensação, é muito diferente, sabe? Foi bom e foi muito rico a forma desse texto, como ele é escrito, ele é muito exemplificado, então ele torna a coisa mais concreta, mais palpável também, né? Assim, mais visível, né? Muito, Adorei. muito, muito bom. O texto é muito bom. Mais alguém? Vou parar então aqui a gravação.